Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre projeção astral. E no último vídeo, né, que vou deixar o link aqui embaixo na descrição, eu estava falando de uma série de experiências, né, que eu vivenciei, né? Não são teóricas, são vivências, e que deu para mim a noção, a consciência, o conhecimento de que o astral é é tão vasto em dimensões quanto a Terra é em vibrações. Como? Assim que eu tenho um nível extremamente baixo de pobreza, de bagunça, de falta de ética, falta de condições, né? Eu tenho também os templos, os lugares mais elevados, sem considerar, sem estereótipo de luxo e pobreza no sentido física, tá? Não estou falando disso. Foi aquela pobreza de espírito, né? Onde tem as pessoas se unem por violência, por excesso de sexualidade e luxúria, né? Onde tem as cracolândia da vida, né? Então eu estou falando nesse tipo, a pobreza do espírito até o espírito mais elevado, né? Aqui incorporado na encarnação. Então a Terra comporta isso, né? Há lugares fantásticos de pura paz, né? Monges que estão meditando diariamente pela pela iluminação de todos, pela paz, e isso funciona assim, até já teve comprovação científica no sentido de, claro, é humano isso, né? Então, é um lugar muito violento, as pessoas se reunirem para fazer grandes meditações, mas com constância, com coração, com verdade, né? Não é só para aparecer na rede, não é só para fazer propaganda da minha live, ou fazer propaganda do meu grupo, não é para isso, tá? Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, o que acontece? Você cai, a sua vibração cai e aquilo já não tem propósito. Não adianta dizer que basta a intenção. Não, porque até quem está coordenando, né, e os principais, tem que ter uma pureza de intenção de coração muito mais maior, né, do que vocês possam imaginar, né? Então, o plano astral, ele vai acompanhar isso, tá? Então, no plano astral, o que você está encontrando? Você encontra pessoas que passaram, que vocês falam mortos, né? Que não tem morto, né? Morto realmente você não fala. Se é morto, morto, seria morto também lá, você nem existe. Some, tá? Se aqui o corpo some embaixo da Terra, você imagina a energia lápis. Então, os níveis mais baixos, mais densos do que isso aqui, né? Porque a energia, aí ela vai ser bem mais densa e pesada. Há lugares que você nem sequer enxerga, nem fora do corpo, onde você tem uma visão privilegiada, tá? É escuro, 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 escuro mesmo. A luz é só sua. Você pode dizer que enxerga alguma coisa porque é a sua luz projetada no ambiente. Não deve-se ir sem acompanhamento, tá? E tem os lugares mais elevados, onde as pessoas às vezes descrevem nas EQMs, lugar de pertencimento, de puro amor, de pura paz, tudo branco, tudo, não é tudo branco, tá? Porque luz não tem cor, gente. Eu canso de dizer isso. Luz, o que é a luz? Né? Olha lá para a experiência do pessoal na ISS e o Sol. Eles veem alguma coisa ali no meio? Não, não tem. Não tem raiozinhos de luz, não tem. A luz, eles veem um Sol lá, são reações, tá? E a coloração do Sol amarelada devido às reações químicas, né? Físico-químicas lá, como uma estrela azul são reações físico-químicas X, a estrela vermelha é outro tipo, a outra marrom. Então, tudo isso tem significado. Elas têm uma evolução. Então, veja, a estrela evolui, né? Vamos dizer, evolui. Há uma modificação, mas a gente percebe
que é uma ampliação. Tanto há uma ampliação como há segundo os astrônomos, né, há também uma redução, um crunch, né? Então há uma ampliação e há depois o que poderia ser considerado a morte de uma estrela. Provavelmente não vai ter morte, porque aquilo vai se transformar, porque nada se perde, tudo se transforma, se transmuta, evolui na natureza, aqui, fora daqui, e eu acho que todo o espaço e o universo, tá? Quando há um retrocesso, e há esse retrocesso, há queda de elétron, há retrocessos na natureza, a pessoa retroagir até na sua inteligência, na sua evolução, é possível, sim, porque o cerne da questão é vida, vida em todo esse universo, e eu arrisco dizer em qualquer universo, é movimento. Em que sentido? Não importa. Está se movimentando, está se movimentando, está se movimentando, está se movimentando em qualquer direção. Quando a gente vê algo, né, que está, vamos ver, apodrecendo, uma fruta, aí você fala assim, morreu, acabou a fruta para você comer. Mas uma série de outros seres estão se alimentando ali. Há um processo de vida ali que está degradando aquela matéria para você, mas para ele está servindo de alimento, para aquela bactéria, aquele inseto, etc. Então, onde que há morte? Há ausências, há inadequação. Ah, não posso mais comer aquela carne porque ela passou para mim, eu não sou bactéria. E se eu comer, eu posso ter problemas, porque eu tenho um limite de. Vamos ver, meu corpo atura até certo nível. Depois não, já depois é doença. Pode levar à morte. Outros seres não. Então, tem diversos tipos de seres. Então, a vida, que a gente não sabe explicar o que é a vida, ela se regula do jeito, com as leis dela, independente de você querer, não querer, pensar, fazer uma lei ou não fazer uma lei. A gente tem que colocar na cabeça uma coisa muito simples. Tudo aquilo que eu penso para organizar, arrumar, nomear, tem respeito a mim, diz respeito a mim. Se com isso me auxilia outras pessoas, parabéns. Mas cuidado que muitas vezes vai ter problemas, tá? Você coloca o nome, aí daqui a pouco você está brigando com outro que não combinou com outro que botou outro nome. Então, assim, quarta dimensão. Por que que eu dou o nome de quarta dimensão? Ah, é no sentido da física? Não. É no sentido espírita? Não. É no sentido teosófico? Não. Somente porque é uma dimensão para além dessa aqui e muito próxima dessa aqui. Então, se eu estou na terceira dimensão aqui, a outra, para mim, é quarta. E uma que não tem nenhuma configuração, como eu digo, o plano que se cunhou, que era mental, eu não vou discutir isso. Plano emocional ou astral, plano mental, mental, porque não tem outro nome para o astral, ou astral superior, qualquer coisa assim. Eles são nomes. Valdo Vieira, eu utilizei parte daquele livro dele de projeciologia para algumas coisas. Depois eu acho que ele enlouqueceu, tá? Ele caiu numa hipertrofia de nomenclatura, numa ânsia de ser o papa da conscienciologia, projeciologia e tudo. Então ele colocou nomes, pô, que é muito fácil. Se você estuda um pouco de grego, ainda mais que ele é médico, estuda um pouco de grego, né? Estuda um pouco de latim. Você pega os termos em latim e grego, eu podia colocar aqui vários termos em latim e grego e vocês não entenderem. E eu dizer que é assim. Só que isso ajuda? Não sei. Não sei, tá? Mas o estudo dele, não sei o quanto também é prático, tá? Ele quis botar nome, perfeito. Então, se alguém vier aqui, tá? Nos meus comentários, eu vou ficar colocando, isso é baratosfera, isso é não sei o que lá de esfera, isso aqui tá no céu, isso aqui.
guarda para si. Se eu não estou falando, tá? E eu poderia, porque eu conheço o trabalho do Valdo, o trabalho de teosofia, trabalho esotéricos. Se eu não utilizo, é para justamente a gente começar a caminhar no sentido de síntese e entendimento do fenômeno e não da nomenclatura. A nomenclatura é inútil, inócua, porque eu saí desde muito cedo, sem nunca ter visto nenhuma dessas nomenclaturas, estou indo para tal, estou indo para tal. Eu anotava a configuração, o efeito, onde eu estava, o que que eu estava fazendo, o que que eu estava tentando conhecer lá, não por mim sozinha, tá? Nunca, muitas saídas, não foi assim, eu vou ali. Às vezes que eu falei eu vou ali, às vezes fui, às vezes não fui. Não é tão simples. Por quê? Da mesma maneira que existem leis aqui, o ser humano é que fez, tá? Aí o ser humano diz assim: você não pode entrar no fórum de chinelo, sei lá, de roupa de banho, não sei o quê, não sei o quê. Não convém. Houve um tempo que era proibido, agora eu acho que não convém. Entrar com roupas de banho ou pouca roupa numa igreja, principalmente quando está rezando a missa. Então tem, vamos dizer, regras, né? E são regras, fora as leis. É proibido isso, proibido aquilo, proibido estacionar ali, mas o que que tem ali? Não, ali é uma vaga, sei lá, para o idoso, uma vaga para o não sei o quê, para moto. Então são leis que vão sendo feitas, leis de mercado, as mais furadas possíveis, mas as leis geralmente são feitas do homem para o homem, comportamentais, a maior parte é comportamental, até mesmo o que a gente chama de código penal, né, é comportamental. A pessoa matou, é comportamental. Aí a justiça faz julgamento e pune. Roubou também. Então, tem alguns pecados que não são pecados, são erros para qualquer sistema, né? Se eu não tiver aquele código penal, eu não vou permitir que o outro mate. O que vai acontecer, no máximo, é alguém ir lá e matar o cara, né? Dependendo se for homem, se for mulher, o que foi que aconteceu. Então, roubar, matar, ah, bom, cometer adultério tem lugares que consideram não, mas cada vez mais, né? O que que é um adultério? É você ter sua mulher aqui ou seu homem aqui e ir lá ter relações com outro ou qualquer outra coisa. Por que não? As implicações sociais disso, físicas, e emocionais, são complicadas. A pessoa às vezes se permite uma coisa que ela não vai dar conta. E por que que ela tem que dar conta? Olha, porque tem que dar conta. Porque ela não está sozinha, não está fazendo a coisa sozinha, não vai, às vezes, dar frutos que incomoda. Por exemplo, se eu tenho um sexo casual e não uso a minha proteção, qual é o risco que eu corro? Como mulher, eu corro risco, além de todas que o homem corre, a gravidez. E o homem corre todos os riscos que a mulher de DST. Então, assim, é simples? Não, eu posso pegar e passar para outra pessoa, eu posso pegar e não conseguir cuidar de mim, eu posso pegar e me complicar bastante, né? E por aí vai. E na hora que eu me complico bastante, eu afeto o meu entorno. Então, as pessoas não estão acostumadas a pensar de uma maneira holística, encadeada. Eu vejo muito somos todos um, somos todos um, somos todos um, ninguém larga a mão de ninguém, vai todo mundo para o buraco, né? Junto, mas ninguém está botando isso realmente em prática como deveria ser. Somos todos um? Não, estamos todos juntos no mesmo transatlântico, tá? Somos não. A origem, tá. Todos os gatos vieram da mesma origem, são iguais, todo mundo faz questão de tratar seu pet com personalidade diferente. Meu pet é meu pet, meu bulldog não é igual aquele outro bulldog, meu bulldog tem personalidade, o meu cão Doberman, o meu Chihuahua tem outra personalidade. Ninguém fala que são todos um. Quando chega na hora do ser humano, somos todos um. Será que vocês não percebem que isso é uma ideologia? Para massificar? Para achatar? Só isso.
Agora, o que nós podemos falar sobre isso? Estamos no mesmo barco, no mesmo transatlântico, e tem a terceira classe, a segunda classe, a primeira classe, só que essas classes são reais do que a classe lá no transatlântico que você vai fazer o cruzeiro para as ilhas gregas e é financeiro. A diferença é monetária. A outra é real. Existem diversos níveis. São níveis de consciência. E cada um é um e pode ascender ou descer. Então, nós somos todos um. Ah, Cristina, mas a origem, a consciência, você não sabe o que é isso? Isso é uma ideologia só? É uma ideia que passa assim. Porque quando você chega no astral superior, você não vê todo mundo junto. Você não vê uma consciência só. Ah, mas o pertencimento. Pertencimento não quer dizer que você se misturou a ponto de perder sua consciência, senão você teria perdido a consciência e não teria percebido que você estava amalgamado ou pertencendo a algum lugar. Quando eu consigo pensar, eu estava pertencendo, eu senti, é porque eu pude observar. Se eu pude observar, quem observou? A consciência singular que é você. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Qualquer coisa, coloca a dúvida aí, a gente repete o vídeo, tá? Porque é fundamental aquilo que eu consigo observar, descrever, perceber como diferente de mim para poder dizer o que é, não sou eu. Por mais que eu me sinta à vontade, pertencendo. Eu pertenço, às vezes, a uma nação, eu pertenço a um nível de consciência, mas eu não sou. Então, não somos todos um. Nós estamos, e se nossa origem é uma, só existe um ser no universo, que é o que dizem. Mas é um ser, uma consciência, uma inteligência. Então a gente vai cair no mesmo coisa, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Aí assim, somos todos um e a mesma pessoa, a mesma ideologia que diz somos todos um, que é o pessoal que adora a ufologia, que diz que tem raças diferentes, não somos todos um. Porque aquele que é felino, que é reptiliano, que é pleiadiano, que é arturiano, são diferentes. Porque senão não teria sentido eu botar o nome. Para que eu digo isso? Humano, pleiadiano, draconiano, reptiliano, grey, green, blue, dolphin. Se eu estou dizendo isso, eu estou separando categorias, raças, tipos, o nome que quiser dar, de seres. Isso existe no astral? Sim e não. Por quê? Tudo que o ser humano cria, criou ou até criará aqui, ele cria no seu entorno. Tá? Principalmente quando são criações coletivas. E todas as criações mais densas, elas se procedem assim, de na hora, tá? Elas continuam. Então, filhotes. Por quê? Porque a vibração da Terra, física, terceira dimensão, ela tem um comprimento de onda mais lento. É matéria, né? A matéria tem energia, mas não é energia, ou se é energia, porque isso também é quem é o primeiro ovo ou a galinha, né? Se é energia, é uma energia condensada, e por isso não vai vibrar como uma energia não condensada. Então, se medir o comprimento de onda da matéria é um, e o cérebro tem diversos comprimentos de onda também. E nós enxergamos um limite de comprimentos de onda. Para além não enxergamos, para aquém não enxergamos. Então, no astral, é a mesma coisa. Nós enxergamos com a visão astral mais do que aqui, sim, porque enxergamos aqui e fora daqui.
e eu vou explicar isso, a gente enxerga as duas coisas, tá? Ao mesmo tempo, eu devo ter um limite de acordo com a minha vibração, porque senão eu enxergava Deus. Se Deus existe, está em algum lugar, né? Ou está em tudo, mas eu perceberia, ou eu enxergaria, ou eu ouviria. Ouvir é mais difícil, porque a audição, o comprimento de onda de audição é muito mais denso, ela precisa do ar, da matéria, né? O ar é matéria. Então ela precisa para poder ser perceptível. Tanto é que no vácuo, seja ele vácuo quântico, vácuo que for, ele não tem som. O som não se propaga. Ah, Cristiano, mas escutaram um som não sei aonde. Lê isso daí direitinho, estuda a física para você saber o que eles estão chamando de onda sonora, tá? O barulho, que barulho é esse, da onde, do que, como se propagou? Hã? Então, tem que estudar. Então, quando eu falei que eu tive encontros em determinados níveis, eu vou contar. Então, uma saída, foram várias, tá? Para lugares mais escuros, isso era uma das coisas que eu falei já em alguns vídeos, que eu percebia, né, que não é sonho. Mas também quando eu tenho um sonho lúcido, se ele está claro, eu sei mais ou menos por onde estou indo, se ele está tipo nublado, a gente fala nublado porque está levando em consideração o que a gente vê aqui, não tem nada demais, tá? Que vem as pessoas querer colocar nomenclaturas do que é isso, não adianta. Está nublado, ou está como se fosse um dia ensolarado, como se fosse um dia de chuva, ou nublado, ou crepúsculo, ou escuro, que a gente chama noite. Por quê? Claro que se você foi para um lugar mais denso, a luz não chega lá. Tá aí uma das coisas que eu falo, é muito perigoso as pessoas dizerem que estão fazendo trabalho no astral inferior, levando luz de lá. Para a luz chegar lá, tá? Não é a sua, não é, você não é o todo poderoso, sabe? Você não tem a luz de determinados seres. Claro, senão você não estaria aqui nem com matéria. Então venhamos e convenhamos, vamos ser mais humildes, né? A gente transita numa faixa, da mesma maneira que a gente que fisicamente transita numa faixa do espectro para a visão e audição, e tem entre o que você não enxerga mais e até começar a ouvir, tem uma distância grande, são as ondas de rádio, você vê? Não. As Wi-Fi, vê? Não. E por aí vai até chegar à frequência de som, que você também escuta a partir do som e não ultrassom. Aí tem um nível em hertz, tá? Então, para além, né, do ultravioleta, há aqui eu não enxergo, certo? Eu saio do corpo, eu devo estar enxergando para além, só que não tem um espectro medindo como é o espectro astral, porque não é para medir um outro espectro, é o mesmo, só tem um. A física e a ciência vai descobrir que é só um. Então, eu estou fora do corpo, eu consigo ver para além. Por quê? Porque não tem o raio-x, que é além do ultravioleta. Quando eu estou enxergando fora do corpo, e eu posso até acionar, vamos dizer assim, a capacidade de ver através do telhado e das telhas, sei lá, do teto, do que for. E vários relatos dão conta disso. Eu estava vendo por cima, e por cima é como se não tivesse paredes nem o teto. Eu vasculhei a UTI neonatal de Botafogo por cima, para mim é como se não existisse nem parede nem nada. Há momentos em que a parede se impõe porque você se impõe isso, ou alguém impõe também. Mas você pode ver para além. E quando
Porque senão você não passava pela porta, pela parede. E até tem um relato aí do menino, aquele ciganinho que fala que ultrapassou e tal, porque é. E ele está saindo aqui. É interessante que muitas saídas que ele descreve são saídas, por exemplo, eu saio daqui, né? Eu estou aqui. Aí eu relaxo aqui, daqui levanto, estou ainda no meu escritório, aí eu vou, vamos dizer, para a cozinha, ou vou ver num quarto ao lado onde que meu filho está fazendo, ou um pouco além, se eu puder, tiver permissão. Não posso ir na casa da vizinha sem permissão, tá? Então, essa é uma lei, e essa lei é respeitada automaticamente, não tem alguém multando lá. Não tem alguém apitando, não pode, não sei o quê, volta, você vai ser punido. Não tem. Simplesmente que você não vai. Tenta, não consegue. E por que os espíritos inferiores conseguem chegar até nós e fazer assédio, né? Bom, sua vibração desceu. Senão eles não te acessam. Então, como a gente, estando encarnado aqui, a gente diariamente a gente está acessando diversos níveis, né, por ser bipolar, tá? A bipolaridade é outra coisa, mas é como se fosse. Tem muitas coisas que a gente tem que entender que é como se fosse. Tanto você acorda bem, você está feliz, você recebe uma boa notícia. Quando você recebe uma má notícia, ou você por acaso resolve acessar burramente as redes sociais para ver o que está acontecendo, e você começa a vibrar raiva, revolta, mal-estar, surpresa, fica impactada, sua vibração desceu. Você, no corpo, você pode mudar a sua vibração da faixa X à faixa Y, vamos dizer assim. E aí, quando você desce, aí daqui a pouco acontece algo, alguém te provoca, alguém te xinga, alguém te chama atenção, e aí você sai, aí já começa um bolo de coisas acontecendo, você chega em casa e tem um assédio. Você já sai carregada com um montão de coisa. Porque isto não tem filtragem. É sempre mais do mesmo. Nós queremos mais do mesmo no positivo, certo? Eu faço uma prática, eu me exercito fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e o que, que eu quero? O que, que eu espero? Mais. Né? Que a hierarquia perceba, que meus mentores percebam, que me deem mais alegria, mais bem-estar, mas me ajudem a manter isso. Então, nessa hora a gente quer mais. E aí a gente acredita que está recebendo mais e tal, e você está naquele enlevo. Mas quando você se distrai, e acontece, se distrai, ou há provocações, ou você não percebeu aquele contraste ou aquela provocação e caiu, aí você não quer mais do mesmo? Claro que vai ter, a não ser que você imediatamente perceba e não caia na armadilha, e aí muda, tem que mudar na hora. Eu aprendi a fazer isso e quando eu comecei, uma vibração ruim, vamos dizer assim, revolta, raiva, ou dor, ou mágoa, ou ressentimento, eu ficava muito tempo, às vezes, numa vibração. E meu mestre falava, muda. Então, eu ficava fazendo as práticas para mudar. Eu levava um tempo, claro, de acordo com o que foi, a dor e tal. Não estou dizendo que todas são iguais, nem todas as coisas são assim tão matematicamente colocadas. Então, eu fazia, aí eu levava, às vezes, um mês, aí, ai, me livrei daquilo. Não é me livrei, né? Eu transmutei aquilo, eu já estou noutra vibração e tal. E às vezes tem aquelas vibrações mistas. Mentalmente eu estou me puxando, mas emocionalmente eu ainda tenho aquele ranço. Eu tenho que liberar essa sombra, eu tenho que iluminar essa sombra, trabalhar isso para poder vibrar positivo. Só vou atrair mais do mesmo. E por que no negativo é até mais fácil? Porque nós estamos numa terceira dimensão, gente. Essa terceira dimensão é próxima da dimensão mais baixa do astral, né? Vamos dizer, vamos dividir em três: escuro, cinza e claro. Nós facilmente acessamos o cinza e o escuro. O luminoso, o claro, é um esforço, é um trabalho. Ainda no astral, estou falando de mental não, tá? Estou falando de astral superior, onde as pessoas estudam,
curam, fazem trabalhos mais elevados, mas veja, eu não posso tirar uma pessoa lá do nível inferior por minha conta, né? Puxar ele de um abismo, de um lugar inferior, para ir tratar na luz. Isso não existe, gente. Então, quando o pessoal fala em ter criado uma cidade, ou sei lá, um país, não sei como é que o pessoal coloca esse negócio do nosso lar, eu não leio essas bibliografias, tá, gente? Porque eu acho que é muito animismo, é muita coisa do ser humano. Mas tá, criou, criou. São criações? São nossas, nossas, coletivas. Tá? Eu posso começar a criar individualmente, e no que eu começo a passar para outras pessoas, elas vão alimentando, daqui a pouco está uma coisa, uma cidade, um templo, não sei o quê, mas não tem, não precisa, isso é uma ilusão, tá? Mas vamos dizer que a gente ainda está muito próximo da matéria, dessa encarnação, então a gente precisa. Então tem lá uma cidade com escola e hospitais. Porque veja, o que fica doente? O corpo ou a energia? Então, se o corpo aqui tem a doença, para que hospital no nosso lar? O que é esse hospital? O que eu tenho que tratar? Quando a pessoa desencarna por doença, a primeira coisa que ela percebe é que a dor, o mal-estar ficou no corpo. Isso é o tempo todo. Diariamente eu já passei por essa situação, tá? Tanto em um hospital, como na minha casa, e até inclusive a dor emocional. Vocês sabem disso, não é por causa de remédio, não, tá? O remédio te tira até a memória do que está acontecendo, mas como você não aguenta, às vezes, dormir, porque está na angústia, está na dor, tá, né? Você toma o remédio. Acontece que se você estiver numa situação difícil, ou mágoa, ou tristeza, parar, respirar, soltar aquilo, né? Fizer a meditação de dignidade, colocar aquilo fora de você, e você for dormir, quando você sair do corpo, você percebe que você não está naquela dor. A maior parte das vezes, não. As dores emocionais e psíquicas, elas têm pouca duração, vamos dizer assim. A vibração delas é mais física. Os desesperos, as dores emocionais da alma, todas que eu vi, é do lado cinza para baixo. Então, no nosso lar, o que precisaria? Só de instrução, só de conhecimento. O amparo, ele ocorre no nível mediano, para que vá para lá, para algum lugar, para rever, para refazer, para essa questão espiritual. O orgulho, a ira, a vaidade, a luxúria, elas estão num nível muito baixo. E você não arranca nem cura isso de ninguém. É uma consciência. Quando eu tenho consciência, simplesmente que aquilo não tem mais sentido de existir. Todo erro vem da ignorância, é aí que a gente tem que entrar. O que é o pecado original? Qual foi o erro? Porque o pecado é erro, é desvio. Qual foi? E veja, ao comer o fruto da árvore do bem e do mal, conhecimento. A gente tem que pensar sobre isso. Então, quando eu conheci, eu perdi, eu conheci e perdi o conhecimento. Porque se eu sei, não é que eu acredito, eu sei que ao agir de uma determinada maneira errada, vamos dizer assim, como eu já dei o exemplo aqui, né? Se eu me permito ultrapassar limites meus, da minha liberdade, invada a liberdade do outro, seja para roubar, seja para matar, seja para fazer o sexo indevido, caso eu prejudicar ele a mim, isto é falta de conhecimento consequente. Então, eu acho que ele não comeu nada, ele ia comer. A desobediência foi pegar, uma mordida não te dá nada. Na verdade, o erro está todo ali. Você caiu em consciência. O ser humano caiu em saber, em conhecimento. Consciência tem o mesmo radical de
conhecimento, ok? Então, quando eu conheço como as coisas são e funcionam, eu sei e por isso arbitro que não faço.